Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 13 ao 15. Hoje nós vamos falar de um tema muito difícil, que é o cristão e as autoridades constituídas. Esse é o tema de hoje. Como o cristão ele se relaciona com as autoridades constituídas entre os homens. Qual deve ser a relação entre o cristão e esses poderosos, né? Esses líderes das nações. E a gente vai tratar disso hoje. Lembrando que Pedro ele ensinou no verso passado, na pregação passada a gente falou sobre isso, né? A maneira como o cristão deve se relacionar entre os ímpios. Então, Pedro deixou bem claro aqui que o cristão ele precisa agir de forma exemplar entre os ímpios no mundo, não é isso? Então, uma outra coisa que a gente tirou como importante, frisou como importante, é que o cristão ele não faz a própria cartilha dele, né? Ele não inventa as próprias regras, mas o cristão ele é um exemplo na sociedade, ele tem uma boa conduta, mas ele imita outro. E quem é esse outro? Esse outro é o Cristo. Então a cartilha não é nossa, a cartilha é de Cristo. Então o cristão ele não pode simplesmente fazer e inventar a maneira como ele tem que viver, a maneira como ele tem que agir. Ele olha para Cristo e imita a conduta de Cristo. A gente sabe também que a vontade de Deus está escrita nesse livro. Então a gente analisa o livro, que são as escrituras sagradas. Então a gente se comporta de uma forma que agrade a Deus. Mas Pedro deixou claro no verso 21, né, que o nosso exemplo é Cristo. São os passos de Cristo que a gente precisa imitar. Então agora ele vai entrar nesse assunto que tem a ver com as autoridades, né, com os líderes levantados por Deus para governar a terra, né, para governar as nações. E ele inicia o verso 13 assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A gente não sabe muito bem se Pedro escreveu isso aqui porque existia algum grupo cristão que estava agindo de forma insubordinada contra os governantes, ou se tinha algum outro grupo que não pertencia aos cristãos, mas algum outro grupo que atacava, né, o império, que atacava as autoridades. Então a gente não sabe muito bem se havia esses grupos ou não, ou se a igreja, por causa das provações que passava, estava tendendo a isso, não é? Então a gente não sabe muito bem porque Pedro ele resolve deixar bem claro essas questões aqui, né? Se bem que parece que era por causa das calúnias que a igreja sofria, por causa das difamações que a igreja sofria. Então Pedro escreve isso aqui para encorajar os cristãos a continuarem praticando o bem, para, obviamente, como disse aqui, né, silenciar os ignorantes, aqueles que caluniavam os cristãos. Então ele escreve isso aqui para incentivar os cristãos a continuarem agindo de forma decente na sociedade. E isso incluía o respeito às autoridades. Então, Pedro ele deixa bem claro no início do verso 13 uma coisa, que era por causa do Senhor que os cristãos obedeciam às autoridades. Então, o cristão ele é respeitável, ele se sujeita às autoridades constituídas por causa da autoridade maior. Qual é a autoridade maior dos cristãos? O Senhor Jesus Cristo, que é apresentado na Bíblia como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Então, o Senhor, parece que o Senhor, ou na verdade é da vontade do Senhor, que os cristãos ajam de forma respeitosa com as autoridades terrenas, né? E isso também é fazer o bem. Então a gente faz isso não é porque a gente idolatra os governantes, não é por isso. A gente respeita eles porque Cristo assim ordenou. E os seus apóstolos passaram, né, esse ensinamento para a igreja. Então, aqui ele começa no verso 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. O rei aqui, que tem autoridade suprema,
os estudiosos dizem que era o imperador romano. Tá? Então ele era chamado de rei aqui, ele foi chamado de rei aqui por Pedro. Se a datação não for imprecisa, não estiver errada, esse imperador aqui era Nero, que na verdade era um tirano. Nero iniciou a perseguição contra a igreja. Né? Então, alguns historiadores dizem que Pedro morreu debaixo do poder de Nero. Ele foi martirizado, ele foi assassinado por causa da fé dele, debaixo da autoridade desse imperador. Não só Pedro, mas também Paulo. Ele foi martirizado debaixo do poder desse imperador aqui. Né? Mas Pedro está escrevendo, e mesmo assim, é óbvio, Pedro estava vivo quando escrevia isso. Né? Então, mesmo ele sabendo que o imperador não era padrão, né, de moral, não era padrão de moralidade para ninguém, ele pede para que a igreja se sujeite. Se sujeitar aqui é respeitar, entende? É respeitar a autoridade e praticar o bem. Não é? Respeitar as leis, praticar o bem, viver de forma pacífica. Isso é respeitar e se sujeitar às autoridades constituídas. Então, não só o rei, mas como qualquer outra autoridade. Então, a sujeição aqui, ou a obediência, não era só ao rei, mas era também a todas as autoridades constituídas, né, na terra. Aqui ele usa aqui os governantes, os governadores, como exemplo. E Pedro também diz quais são os papéis desses líderes, desses reis, desses governadores aqui. O papel é punir aqueles que praticam o mal, tá? Pedro deixa bem claro aqui, é punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então a gente consegue discernir se uma liderança ela tem feito aquilo que agrada a Deus partindo desse exemplo de Pedro. Talvez tenham vários e vários exemplos, mas esse é um apenas, né? Ou seja, se as autoridades constituídas punem aqueles que praticam o mal, então aqui já tem base bíblica para punição, né? Então as prisões, né, as cadeias, enfim, tem países, né, tem estados, por exemplo, nos Estados Unidos, né, tem lugares lá que tem a pena de morte. Isso é uma discussão até mesmo dentro da igreja. A Escritura aprova ou não a pena de morte. Paulo falou sobre isso em Romanos 13, né? Que das autoridades constituídas que têm o poder de usar a espada quando é preciso. A gente sabe que isso acontecia na época deles. Eles sabiam disso aqui. Então, punir os maus, punir aqueles que praticam a maldade, é o papel das autoridades constituídas. Né? Esse é o papel dessas autoridades. Não é papel, por exemplo, da igreja. Né? Não é papel da igreja matar ou punir ninguém. Isso é papel das autoridades constituídas. Tá? E outro papel, né, dessas autoridades é honrar aqueles que fazem o bem. Então o governo deveria honrar aqueles que praticam o bem. A gente sabe que no Brasil isso é um pouco complicado. A gente tem vivido momentos conturbados aqui. Né? Quando a gente vê a mídia, por exemplo, elogiando manifestações que quebram patrimônio público, né? Que incendeiam casas de pessoas, né? Que esfaqueiam, né, idosos, né? E a mídia diz que isso é um ato democrático. Não é isso? Então a igreja é contra isso. E todos esses atos e protestos maus, né, que usam da prática do mal para protestar, o Espírito de Deus não está no meio disso. Então qual seria o papel das autoridades? Punir quem faz isso. O papel da polícia é punir quem faz isso. E a gente não pode julgar o policial quando ele age de forma rigorosa contra esses que praticam o mal. Não é isso? Porque o papel deles é esse. O papel deles, né, é esse, de punir aqueles que praticam o mal, né, e honrar aqueles que praticam bem. Agir em defesa daqueles que praticam bem. O nome disso é justiça. Justiça. Tá? Então aqui a gente já deixa claro, né, qual é a posição de Pedro em relação aos cristãos, tá? Em relação aos cristãos e às autoridades. A igreja precisa obedecer. Por quê? Não é porque a igreja ela pertence a Cristo, não é porque a igreja tem Cristo como rei, que a igreja não vai obedecer às outras autoridades. É por isso que Pedro também precisa escrever isso. A gente ainda vive aqui, a gente está peregrinando, mas a gente peregrina aqui nesta terra. E esta terra tem as suas autoridades. Então a igreja jamais tem que dizer, porque eu obedeço a Cristo, eu vou desonrar todos aqueles que são, ou na verdade, que têm autoridade nessa terra, porque eu não sou desse mundo. Então a igreja não usa esse argumento.
tá bem? A igreja sabe que pertence a Cristo, tá? Mas deve honrar os seus governantes aqui nesta terra, tá bem? Então, uma outra coisa importante aqui de frisar é quando a igreja está autorizada a desobedecer esses governantes. Quando a igreja está autorizada a desobediência civil, né? Quando? Um homem de Deus, um teólogo chamado Wayne Grudem, ele escreveu sobre essas coisas, tem palestra dele também no YouTube sobre essas coisas, e uma das coisas que ficam claras é que a gente desobedece aos governantes quando eles, de alguma forma, vão contra os mandamentos de Deus, vão contra os princípios de Deus. Então, um exemplo que a gente tem disso, e o próprio Wayne Grudem usa esse exemplo também, é em Atos, no capítulo 5, eu peço que você abra a sua Bíblia ali, quando Pedro e os outros desobedecem ao sumo sacerdote, que era uma autoridade e não era pouca coisa não. Né? Então a gente vê aqui, no capítulo 5, no verso 17, diz assim: Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Então, eles tinham sido presos por causa da fé deles, porque eles pregavam o evangelho, e o anjo solta eles e diz para eles: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Preguem a mensagem que Deus mandou vocês pregarem. Então, o que os apóstolos fizeram? Eles saíram da prisão e voltaram a pregar a palavra. Então, pulando boa parte aqui desse capítulo, agora a gente vai ler o verso 27, que diz assim: Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome, que era o nome de Jesus. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem, ou seja, culpados do sangue de Cristo. Verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer, isso que é importante, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Então, quando que a gente pode sim desobedecer às autoridades? Aqui está um exemplo. Eles tentaram proibir Pedro de pregar o evangelho. Tentaram proibir Pedro de relatar aquilo que ele tinha visto e ouvido de Cristo. E qual foi a resposta de Pedro? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então a gente desobedece às autoridades constituídas aqui quando é necessário obedecer a Deus do que a eles. Quando os mandamentos de Deus estão sendo de alguma forma violados por eles, a gente fica com Deus e contra eles. Então a gente sim desobedece, a gente sim enfrenta eles, mas cumprindo a vontade de Deus, não fazendo como alguns manifestantes têm feito, né, depredado tudo, quebrando, botando fogo nas coisas. Um cristão, ele não desobedece dessa forma. Né? Isso fica bem claro olhando a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, como eles se comportaram em relação às perseguições. Né? Então aqui está um motivo para a gente desobedecer, né, ao governo. Tá bom? Primeiro Deus, depois eles. Então se eles forem contra Deus, contra Cristo, contra os princípios do Evangelho, contra os mandamentos de Deus, a gente desobedece a eles e a gente fica com Deus. Uma vez um amigo, um colega querido, falou uma coisa, é um cristão, né, um rapaz de Deus, ele disse assim, em relação a um determinado governo que teve o poder aqui no Brasil, ele chegou a expressar um sentimento que ele tinha. Ele disse assim: eu odeio tal governante, né? Eu odeio tal governante por tudo que ele tem feito. E a gente sabia que esse governante era a favor, né, do aborto, a favor de todas as práticas que a igreja reprova. E a gente sabe que essas práticas são danosas até mesmo ao mundo. Né? Isso tira a paz e a ordem do mundo, essas leis. Matar um bebê no ventre de uma mãe, não é isso? Então, uma deputada que era a favor, aqui ele não estava se referindo a essa deputada, mas
uma deputada que era a favor de um menino de 12 anos mudar de sexo, até mesmo sem aprovação dos pais, e o Estado garantir isso ao menino, indo contra os pais dele. Imagine se isso vai vigorando, né? Como fica não só a igreja, mas o mundo. A igreja, ela é sal da terra, né? A gente sabe, a igreja combate essas coisas, ela precisa combater, né? Então, se um governador diz que a igreja não pode mais chamar práticas homossexuais de pecaminosas, ou que a igreja não pode dizer que o aborto é pecado, a igreja faz o quê? A igreja continua dizendo que é pecado. E ponto. Não é? Esse é o papel da igreja. Então esse meu amigo expressou um sentimento de ódio em relação a um governo, né, que teve o poder no país durante anos. E eu fiquei pensando um pouco naquele sentimento que ele expressou, né, julgando, porque essa era a questão dele: eu estou errado ou estou certo por odiar, né, esse governante? E eu fiquei pensando, e eu não quero julgar esse sentimento dele agora, mas a gente sabe que na própria Alemanha nazista, né, muitos cristãos odiaram Hitler. A gente tem um pastor, um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que odiava Hitler. Ele desejou matar Hitler até mesmo com as próprias mãos dele, né? Como que a gente vai contra um homem desse sabendo quem era Hitler, sabendo o que Hitler fazia, né? Então, na verdade, a minha opinião, a gente deveria até honrar esses homens, não é? que botam a cara, que lutam. Então, esse teólogo alemão, ele é tido como um mártir na igreja. Ele morreu, né? Mandaram matar ele. Então a gente sabe, a igreja diz que ele morreu, né? Os protestantes acreditam que ele morreu sim, defendendo os mais fracos, defendendo a sua fé. Então ele foi um mártir para muitos. Então é uma coisa complicada, né? Porque a gente tem vivido momentos de trevas, governantes que estão indo contra a palavra do Senhor. E uma coisa que o N. Gruden também disse, né, que é o teólogo que eu já disse que tem artigos publicados, tem até um livro, se eu não me engano, é escrito, né, sobre isso. Ele diz que os protestos também são legitimados pela Bíblia. Ou seja, os cristãos podem sim protestar, até mesmo ir às ruas para protestar contra os governos corruptos. E ele usa, por exemplo, Moisés como exemplo. Quando Moisés protestou contra Faraó, ele aconselhou Faraó a deixar ele ir em paz com o povo hebreu, a sair em paz do Egito. Então ele aconselhou, ele protestou contra Faraó: deixe-nos ir em paz, deixe-nos sair. Né? Mas Faraó, ele era obstinado de coração, então com mão de ferro ele tentou impedir o povo de Deus de sair. Ele também usa Daniel como exemplo, quando exortou o Nabucodonosor, né, falando que Nabucodonosor precisava agir com justiça, ser um homem justo, e que talvez se livraria das mãos de Deus. Então ele usa Daniel como exemplo, que protestou contra Nabucodonosor, pedindo para que Nabucodonosor passasse a agir com justiça. Então, a igreja pode também protestar. Agora, o que a igreja não pode fazer, segundo até mesmo esse teólogo, é aquilo que eu já falei 2 ou 3 vezes aqui, né, nessa meditação, nesse sermão, é manifestar de forma ímpia. A igreja não pode fazer isso, né? Sair quebrando as coisas, sair botando fogo, né, nas coisas. A igreja não protesta assim. A igreja, em sua totalidade, não protesta assim. Então, ficam esses ensinamentos pra gente, né? Ficam esses ensinamentos. E a gente tem vivido momentos, não tem como tocar nesse assunto sem falar do período que a gente tem vivido, né? Desse vírus, o que os governantes fizeram, né? Eles, a princípio, né, não só eu como alguns outros, acharam que na primeira semana, as segundas semanas que eles orientaram, né, a gente ia parar de se reunir um pouco, a gente achou que seriam 2 semanas. A gente achou que seria, né, por pouco tempo. Mas aí a gente viu que passou de uma orientação para um decreto. E a gente vê o que os governadores, né, o que os governantes têm feito. Têm algemado pessoas de bem na rua, né, usando a polícia para agredir mulheres na rua, né, porque estão passeando ou na praia ou estão sentadas na praça. Então isso acabou virando um decreto. Eles têm agido de forma como se fossem ditadores. Eles estão agindo como ditadores, né, batendo em pessoas de bem, prendendo, algemando pessoas de bem. E isso vai até aqui um conselho a policiais que são cristãos.
Eles podem desobedecer esses governadores quando eles acham que esses governadores querem que eles agem contra os princípios cristãos. Então o policial ele pode desobedecer nesse sentido. Aqui a gente lembra quando as parteiras, né, lá no Egito, não obedeceram às ordens do faraó de matar os filhos homens das mulheres hebreias. Né? Elas desobedeceram essa ordem do faraó, porque aquilo ali atentava contra a vida. Então até mesmo os policiais que são cristãos, eles podem sim desobedecer às ordens desses governadores, quando tiver que agredir um idoso só porque está andando na rua. Né? Então, pelos princípios cristãos, nenhum policial pode fazer isso. Né? Ele tem que agir de forma cristã, mesmo que esteja fardado. Ou seja, são assuntos complexos, são assuntos, né, difíceis, mas a gente tem os nossos princípios cristãos. Né? Então aqui uma pergunta que é válida é: da onde vem essa estrutura de Pedro, da onde vem essa teologia de Pedro, esses conselhos que Pedro dá à igreja? A gente sabe que vem também de Cristo, principalmente de Cristo. Não é isso? A maneira como Cristo se comportou em relação a Pilatos. A gente vê aqui não só a Pilatos, mas também em relação ao sumo sacerdote. Então a gente está falando aqui do nosso rei. Olha como ele se comportou. Uma leitura bem breve aqui de João, no capítulo 18. Olha como ele se comporta. E é um texto até um pouco dramático, né? No verso 20 do capítulo 18 de João diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então o guarda achou que Jesus tinha respondido mal, o sumo sacerdote deu um tapa na face de Jesus. Como Jesus reagiu em relação a isso? Né? Jesus disse: se eu falei algo de mal, se eu fiz o mal, me denuncie então. Agora, se eu falei a verdade, por que me bateu? Então olha a maneira como ele se comportava. Ele não reagiu. Ele poderia muito bem reagir e apenas com uma palavra destruir aquele homem. Apenas com uma palavra ele poderia destruir isso. A gente sabe do poder que Cristo tinha. Né? Se você tem dúvida do poder dele, vai ler o texto que fala sobre a figueira, né? Que com uma palavra a figueira murchou. Então ele podia fulminar esse homem com uma palavra. A gente vê aqui a maneira como Jesus se comporta em relação a Pilatos. No capítulo 19, a partir do verso 7, os judeus insistem: de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, olha o que ele perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ou seja, a parte que nos interessa é o verso 11. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Então Jesus ele ficou na frente de Pilatos, de alguma forma sem reação, sem reagir. E Pilatos disse que tinha autoridade sobre Jesus, que tinha o poder de crucificar e de soltar Jesus. E a resposta de Jesus foi uma resposta sábia, né? Você não teria nenhum poder sobre mim se não fosse dado de cima. Né? Então a teologia de Pedro parte daqui. Né? Jesus, ele, de alguma forma aqui, ele se sujeita a Pilatos, porque ele sabe que a autoridade que está sobre Pilatos vem de cima. Né? Então aqui Jesus se sujeita à autoridade do governador, né? A autoridade ali da autoridade constituída. Então parece que essa teologia de Pedro vem dali. Então por isso que ele orienta a igreja a obedecer e a se sujeitar às autoridades constituídas. No verso 15 do capítulo 2 de 1 Pedro, ele diz assim:
Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ele começa o verso 13 dizendo que é por causa de Cristo que a gente se sujeita às autoridades. E ele diz no verso 15 que é da vontade de Deus que, praticando bem, a gente silencie os insensatos. O que estava acontecendo aqui? Provavelmente os ímpios, os insensatos, atacavam a igreja, né? Eles caluniavam a igreja em relação à insubordinação da igreja, dos cristãos. Então alguns estudiosos chegam a dizer que o fato dos cristãos proclamarem que diante de Deus todos os homens são iguais, ou seja, mulher, homem, livre, escravo, que todos esses são iguais, e não só não só essa doutrina cristã, ou esse pensamento cristão, mas como vários cristãos, isso perturbava os pagãos. Né? Ou seja, se os escravos e os livres são iguais perante o Deus deles, né, isso vai ser um tormento para nós. Imagine se esse povo começar a ir contra a gente. Porque existia escravo, né, em Roma. Né? Eles tinham escravos. Então imagine se esse ensinamento tomasse Roma. Os escravos seriam livres. Então eles tinham medo dessas coisas. Homem e mulher iguais diante de Deus. Né? Então eles caluniavam e eles difamavam os cristãos por causa disso. Então a maneira que Pedro orientou os cristãos... a maneira que Pedro orientou os cristãos a combaterem esses insensatos e a silenciar eles, isso aqui é curioso, não era matando eles, né? Não era agredindo eles. E aqui é por isso que há, né? É por isso que há aqui algumas discordâncias em relação ao teólogo alemão que eu falei, que queria matar Hitler. Né? Porque parece que a gente não encontra nos ensinamentos da Bíblia, nos ensinamentos cristãos, esse ataque direto a uma pessoa querendo matá-la. Né? Mas alguns argumentam que ali o Hitler era uma exceção, né? Que não tinha mais o que fazer. Então essa discussão, né? A gente deixa de lado, tá? A gente deixa de lado. Eu tenho a minha opinião em relação a isso, outros têm outras opiniões, tá? Mas aqui o ensinamento maior é o que Pedro está dizendo. Né? Ou seja, silenciem esses homens, mesmo esses homens, é claro que eles não eram Hitler, né? Tinha uma diferença. Silenciem esses homens praticando o bem. Então a maneira que os cristãos têm, né? A maneira que o cristão tem de silenciar esses homens é praticando o bem. Porque eles iriam olhar e dizer, mas esses homens não oferecem mal nenhum ao império. Eles não oferecem mal nenhum à sociedade. Eles só oferecem o bem. Eles acolhem os necessitados, né? Eles acolhem até mesmo as mulheres que são colocadas para fora de casa, né? Pelos homens romanos. Eles acolhem essas viúvas, né? Acolhem as viúvas, acolhem os órfãos, acolhem os doentes. Eles não fazem o mal. Eles só praticam o bem. Ou seja, essa aqui era a forma de silenciar eles. Então, aqui Pedro deixa claro qual é a forma. E Pedro chama eles de insensatos. Então, qual é a conclusão aqui? Qual é a conclusão? A gente obedece às autoridades constituídas, sim. A gente pratica o bem para silenciar aqueles que são contra a nossa fé. Para silenciá-los. Então a gente pratica o bem para calar a boca deles. Para que eles vejam que a igreja só faz o bem no mundo. Não é? A igreja cometeu erro, mas não cometeu o erro porque Deus mandou. A igreja é formada de homens, então homens cometem erro. A gente sabe que Pedro, né, arrancou a orelha de Malco e Jesus repreendeu o Pedro ali naquele momento. Mas Pedro estava do lado de Cristo, ele era um servo do Senhor ali, mas ele cometeu um erro. Né? Então o erro de Pedro não pode cair na conta de Cristo. Então a igreja cometeu erro, sim. Mas e todo o bem que há no mundo? Quem é que faz? Quem é que faz esse bem? É a igreja. Né? Os orfanatos, o cuidado com os órfãos, com a viúva, os hospitais, né? As universidades, né? Que detêm o poder do saber, são os cristãos. Os cristãos fizeram essas coisas. Então os cristãos fazem o bem. Então é praticando o bem que a gente silencia. Então a gente obedece, sim, às autoridades constituídas. A gente desobedece, sim, quando essas autoridades vão contra Deus, contra os mandamentos de Deus. A gente precisa desobedecer, como Pedro desobedeceu. A igreja pode, sim, protestar também, pacificamente, não é? Como a gente viu os exemplos que o teólogo N. Gruden deu. Então, a gente pode fazer tudo isso, tá bem? Mas a desobediência civil a gente faz quando eles desobedecem a Deus. Eu quero encerrar usando aqui o John Bunyan como exemplo.
A gente sabe que na Inglaterra as igrejas independentes sofreram perseguição, né? Então esses pastores que não se comprometiam a pregar aquilo que o Estado queria que eles pregassem, fazer parte da igreja do Estado, os pastores eram perseguidos e presos. E John Bunyan, ele foi preso por causa disso, porque ele pregava o evangelho, mas ele era independente. Ele não pregava aquilo que o Estado queria que ele pregasse. Então ele foi preso. Então aqui tem um relato sobre isso, né? E que a esposa dele até entra como uma personagem aqui muito importante nessa história. Então eu quero ler esse relato no livro do John Piper, que diz assim: após 10 anos de casados, quando Bunyan tinha 30 anos, sua mulher morreu, deixando 4 crianças abaixo de 10 anos, uma delas cega. Um ano depois, em 1659, ele casou com Elizabeth, que era uma mulher notável. No ano seguinte ao casamento, Bunyan foi detido e colocado na prisão, isso pelo Estado. Ela estava grávida do primogênito deles e teve um aborto durante a crise, um aborto espontâneo, sem querer. Então ela cuidou das 4 crianças como madrasta, sozinha, por 12 anos, e deu a Bunyan mais 2 filhos, Sarah e Joseph. Acerca do seu valor em dirigir-se às autoridades em agosto de 1661, ou seja, a mulher dele, Elizabeth, ela dirigiu-se às autoridades em favor do seu marido que estava preso. Tá? Um ano após a prisão de John, ela foi confrontada com uma pergunta dura de uma das autoridades. A pergunta foi esta: ele pararia de pregar se a gente soltasse ele? E a esposa dele respondeu: meu senhor, ele não se atreveria a deixar de pregar enquanto puder falar. Então, ela intercedeu pela soltura do seu marido. E a autoridade disse para ela: mas ele pararia de pregar se a gente libertasse ele? Ela disse que não. Que enquanto John Bunyan falasse, ele continuaria pregando o evangelho. Ou seja, ele iria continuar desobedecendo os governantes, ou seja, o Estado, para obedecer aquilo que Cristo mandou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então Cristo está em primeiro lugar. Os mandamentos de Deus estão em primeiro lugar. A gente obedece à sociedade, a gente obedece ao Estado, a gente obedece os governantes, até certo ponto. Se eles ferirem a pregação do evangelho, se eles ferirem os princípios cristãos, né, os mandamentos de Deus, a igreja desobedece para a glória de Deus. Então cabe a gente, nesse período conturbado, discernir os tempos e ver quando é hora de desobedecer ou quando é hora de acatar. Né? A igreja tem essa autoridade dada por Cristo. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê conhecimento, para que a gente saiba discernir, para que a gente haja sempre para a glória dele. Então que Deus nos abençoe e que Deus nos dê força e graça para a gente continuar a nossa peregrinação cristã nesse mundo caído que não pertence a gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Amém.